Bom, primeiramente, gostaria de agradecer aí a organização do Meetup. É um prazer estar aqui nessa instituição que é referência para uma série de coisas, inclusive para a aplicação de Machine Learning. Eu vou falar um pouco, basicamente, metade da apresentação sobre a minha trajetória acadêmica, que foi bastante concentrada em pesquisas, né, em Machine Learning e Deep Learning. Depois, vou falar como é que foi a transição de uma carreira de pesquisa para depois a fundação da empresa que é a Safe, que foi apresentada aí. Primeiramente, eu gostaria de dizer que foi um pouco estranho preparar esses slides aqui, porque é a primeira vez que eu falo sobre mim. Sempre apresentei a minha pesquisa, o meu produto, coisas que a gente estuda para ganhar largura em conhecimento em Machine Learning, mas nunca falei exatamente sobre a minha trajetória, né? Bom, eu começo aqui falando rapidamente sobre a graduação e o mestrado, que foi um período no qual eu... Bom, primeiro, começando assim, trabalho com computação desde os 16 anos, e fiz a graduação em computação, mais precisamente em sistema de informação. E quando, dois anos depois da graduação, eu me vi um pouco entediado com o trabalho que eu tinha. Eu era gestor de TI de uma empresa de pequeno porte e queria fazer alguma coisa bem bacana em computação. Escolhi um dos professores que eu tinha como referência da graduação para conversar, e na ocasião, eu achava que ele tinha bastante interesse por problemas de bioinformática, sequenciamento genético e coisas assim, quando, na verdade, depois que eu fui conversar com ele, dizer que eu queria fazer um mestrado, ele me disse que trabalhava com biometria. Bom, de bioinformática para biometria, eu era ignorante a respeito, mas existe uma diferença muito grande. Um faz identificação de pessoas e outro faz, entre outras coisas, sequenciamento genético, por exemplo. Essa pessoa me deu abertura suficiente e falou: olha, a gente precisa trabalhar com biometria, você quer trabalhar comigo, e eu te dou a liberdade para escolher um problema no qual trabalhar. Naquela ocasião, isso era meados de 2008, entre as possibilidades de trabalhar, fingerprint, na época já se falava muito em reconhecimento de íris, até mesmo o padrão de caminhada das pessoas, ele é suficiente para reconhecê-las, mas o que me causou mais interesse foi reconhecimento facial. E me causou interesse porque é a forma mais natural que a gente se reconhece, né? Um ao outro. E foi nesse assunto que eu trabalhei. Tive a felicidade, em 2008, finalzinho de 2008 para 2009, de tomar conhecimento de uma instituição de pesquisa alemã que fazia um trabalho bem bacana de análise de sentimento, de expressões faciais. E naquela ocasião, eu já eu já tive, digamos assim, um entendimento que depois foi reforçado durante o doutorado, que é a respeito da abertura que instituições, por mais renomadas que sejam, que elas têm para pessoas interessadas em colaborar. No mestrado, então, eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fazer pesquisa fora. Foi uma pesquisa bastante relevante para o mestrado. E eu terminei o mestrado, na verdade, bastante entusiasmado com o que eu estava fazendo, só que eu terminei ele com mais dúvidas, né, do que entendimento a respeito do problema com o qual eu estava lidando. Aí, então, eu resolvi, depois do mestrado, fazer um doutorado. Também encontrei um orientador muito bacana na Unicamp, que me deixou pesquisar o problema no qual eu estava interessado, que era reconhecimento facial. Durante o doutorado, eu sempre tive um viés de abordar o problema de uma forma que fosse parecida com a máquina que a gente emprega diariamente para reconhecer faces, né? Eu sempre busquei atacar o problema com técnicas que eram biologicamente plausíveis. Por exemplo, uma das coisas que a literatura de psicologia sabe muito é que a gente reconhece com muito mais precisão faces de pessoas familiares com as quais a gente convive, sejam familiares, amigos e assim por diante. Isso porque a gente está exposto a essas faces todo dia, a gente conhece ela de vários ângulos, várias expressões e tudo mais. Isso me fascinava bastante. Um pessoal que me fascinava muito também era um grupo de pesquisa
de Harvard, no qual depois eu tive a oportunidade de trabalhar, porque isso era 2011, mais ou menos, eu estava na época de fazer revisão bibliográfica, de começar a produzir os primeiros artigos do doutorado, e esse pessoal ele atacava o problema do reconhecimento facial de uma forma radicalmente diferente. Na época, a visão computacional, que é um problema no qual machine learning, deep learning hoje em dia é muito usado, mas na época, visão computacional, todo mundo fazia baseado em intuição, né, baseado em engenhosidade. Uma série de trabalhos eram publicados a respeito de como melhor descrever formas, como melhor descrever textura, como combinar essas coisas, que classificadores usar depois para dizer se na imagem contém um rosto, se contém um carro, se contém um gato, o que quer que seja. Esse pessoal fazia bem diferente. E eles tinham uma abordagem, era um laboratório de neurociência computacional, metade dele era de cientistas da computação e metade eram de biólogos. A minha parte era ciência da computação, calhou numa certa ocasião, o meu orientador está numa mesma conferência que pessoas desse grupo de trabalho, e eu pedi para o meu orientador sondar a possibilidade de eu ir para lá, e foi aceito, né? Montei um plano de trabalho, eles me aceitaram, e foi uma experiência realmente muito bacana. Então, dentre as coisas que eu vou falar, que vai ser um apanhado de coisas assim da minha trajetória, uma delas é que, se vocês, tanto na graduação, quanto mestrado, doutorado, pós-doc, se interessarem por pesquisas de quaisquer grupo, por mais relevantes que eles sejam, por mais projeção que eles tenham na cena, não tenham medo, né? Se interessam, escrevam uma proposta de trabalho, tentem abordá-los, que nas minhas duas experiências, tanto primeiro na Alemanha e depois nos Estados Unidos, eu fui muito bem recebido. Bom, esse grupo, em 2011, eles estavam fazendo uma coisa que eu desconhecia completamente. Eles estavam empregando hoje, que é uma técnica consagrada, né, de deep learning, especialmente aplicado a visão computacional, a processamento de sinais e em geral, essa técnica das redes neurais convolucionais, que é uma técnica que difere daquelas redes neurais mais clássicas, aqueles perceptrons de multicamadas, pelo fato do neurônio ele ter um campo de atuação reduzido, né? Então, o neurônio em si, ele olha para um certo quadradinho da imagem e ele tenta responder ao estímulo que aquele quadradinho contém. Então, por exemplo, se aquele quadradinho contém uma borda, né, vertical, se é um neurônio que aprendeu a responder bem a bordas verticais, ele vai responder assim. Um outro neurônio foi treinado e aprendeu a responder a, sei lá, uma certa textura. Ao passar esse quadradinho, né, num determinado ponto da imagem e encontrar aquela textura, ele vai ativar também. E o convolucional, nesse contexto, significa que o neurônio dessa rede neural, ele perpassa todo o domínio espacial da imagem. Então, por exemplo, se é um neurônio que responde bem a bordas verticais, ele vai passar por toda a imagem e ele vai destacar bordas verticais como resultado. Agora, imaginem um conjunto de neurônios como esse, da ordem de, sei lá, algumas centenas, e a gente consegue, a partir de uma imagem, extrair o que a gente chama de feature maps, né, ou mapa de características dos neurônios aos montes, né? A gente consegue extrair informações sobre bordas nas mais variadas orientações, texturas e assim por diante. E é uma rede que contém várias camadas, né, na maioria das vezes, de convolução. Entre elas, inclusive, algumas operações que também têm respaldo biológico. E esse pessoal usava esse tipo de técnica com a qual eu tive contato naquela ocasião. Outra coisa que esse pessoal usava era a otimização de arquitetura de redes neurais, do tipo convolucional. Era um laboratório estritamente aplicado, interessado em visão computacional. Então, muito se empregava de conhecimento de domínio na época, para determinar, por exemplo, quantas camadas uma rede neural tem que ter para resolver ou para aprender uma função de uma certa complexidade.
Se a gente está falando, por exemplo, de uma base de dados de faces bem controladas, eventualmente eu não preciso de uma rede com dezenas de camadas, uma centena de parâmetros ou milhões de parâmetros livres, né? Provavelmente uma rede menor não vai se especializar naquele problema e vai se comportar melhor. E esse grupo, então, eles combinavam basicamente essas duas coisas na parte computacional, que era o uso de redes convolucionais para atacar o problema, e reconhecimento de faces era um dos problemas de interesse deles, e o outro era a otimização de arquiteturas de redes neurais. Otimização de arquitetura, inclusive, é um problema do ponto de vista computacional muito intensivo, porque cada arquitetura candidata, você precisa avaliar ela num benchmark qualquer, num dataset qualquer, e, normalmente, processamento de rede neural, para quem já treinou uma rede convolucional profunda, requer bastante computação. Inclusive, essas redes, na maioria das vezes, elas são treinadas em arquiteturas específicas, como, por exemplo, GPUs para isso. Bom, eu tive contato com essas duas técnicas. Na verdade, o viés do meu doutorado foi atacar a questão da familiaridade com as faces e o quanto o algoritmo, ao ser exposto com mais frequência a uma determinada face, melhorava. Mas a questão, o ponto relevante aí nessa jornada de pesquisa e depois inovação, são essas duas técnicas que eu aprendi na ocasião. Com essas duas técnicas, eu voltei para o Brasil, voltei para a Unicamp, onde eu conheci o John, que me convidou para estar aqui hoje. E, bom, entre outras coisas que eu fiz, eu participei de uma competição de mobile facial recognition. Em 2013, uma das conferências que são referência em biometria em Madrid. E a gente, na ocasião, basicamente com a combinação dessas duas técnicas, que já estavam bem assimiladas, a gente teve o algoritmo que melhor performou num dos problemas avaliados. Foi muito bacana. Na época, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, assim, o assunto Deep Learning estava basicamente emergindo de novo, depois de um longo inverno pelo qual ele passou, né, desde digamos, dos trabalhos seminais lá do Ian LeCun na base MNIST. Inclusive, a gente depois saiu na TV e tudo mais. Bom, assim, eu não tenho muito material para compartilhar, porque já faz algum tempo que eu, digamos, não, em primeira pessoa, conduzo pesquisas. Mas uma das coisas que eu tenho para compartilhar é esse notebook, que tem um endereço aqui, depois eu posso compartilhar os slides. É uma pena que não dá para eu acessar o notebook, o IPython Notebook, que na época era notebook, agora é Jupyter, né? Estou meio desatualizado com relação a essas terminologias. Mas, enfim, esse é um exercício que a gente fez num dos cursos de Machine Learning lá na Unicamp, e ele mostra exatamente essa rede convolucional que a gente usava na ocasião, e como a representação evolui, né? Como o sinal que entra através de uma imagem bruta, né, pixel bruto, como esse sinal ele vai sendo processado ao longo da rede convolucional e chega no fim dela tendo um valor semântico muito expressivo a respeito da identidade da pessoa. Outra coisa que aconteceu naquela época, inclusive eu ainda estava nos Estados Unidos, foi a AlexNet, né? Eu não sei quanto de vocês já teve a oportunidade ou se é familiar a esse trabalho, mas esse foi um trabalho divisor de águas em Deep Learning, né? Foi, digamos, a primeira vez que um resultado, através do uso de de redes convolucionais, produziu assim, uma performance inconteste, né? Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade de Toronto, e o Alex, da AlexNet, é por causa do primeiro autor, o Alex Krihevsky, com quem eu tive, inclusive, a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas para entender o trabalho dele na época. E, assim, foi uma divisão de águas, porque a ImageNet, que era o benchmark de referência na ocasião, era uma base super difícil, era uma base com centenas de milhares de imagens e com 1000 categorias de objetos.
tinha lá uma porrada de raças de cães, de gatos, carros, navios, pássaros, um monte de categorias e conceitos que quem se propunha a ter um algoritmo avaliado nessa competição tinha que reconhecer corretamente. E então, todos os competidores, né, era um benchmark que começou em 2010, todos os competidores até então, isso foi 2012, usavam técnicas dessas concebidas pela engenhosidade humana, né? Vamos lá usar feature, sei lá, LBP, vamos usar um ensemble de SVMs, vamos usar, enfim, construir um sistema tal qual se constrói um motor de carro, né? E nessa ocasião, o Alex, que era uma pessoa genial, ele treinou uma rede convolucional super grande, né? Muito grande mesmo. Para a ocasião, assim, era uma coisa descomunal, né? Hoje em dia a gente tem redes com uma profundidade muito maior que essa, mas na ocasião era uma rede descomunal. E ele só conseguiu implementar essa rede e treiná-la, primeiro porque ele conhecia muito bem o que ele estava fazendo, e segundo porque ele implementou isso daí em GPUs. Ele fez uma implementação muito eficiente em GPUs e conseguiu treinar essa rede em algumas semanas. Do contrário, ele passaria anos lá e não conseguiria treinar. E esse trabalho foi um divisor de águas e fez com que o Deep Learning surgisse com muita força na comunidade de visão computacional pelo resultado que ele produziu, né? Então, por exemplo, o primeiro método que não usava Deep Learning, esses dois primeiros métodos aí do time Supervision, é o trabalho do Alex. A taxa de erro ali está em torno de 0,15, 0,16. O primeiro método que não usava Deep Learning, que melhor tinha performado, tinha uma taxa de erro de 0,26. Era muito superior ao que ele propôs. E a gente, indiretamente, já tinha, digamos, o que a gente estava fazendo com reconhecimento, já tinha interseção com o que ele estava propondo na ocasião. Então, defendi o doutorado e depois, para dar continuidade nisso, a gente fica naquela... Né, quem acaba o doutorado, provavelmente, muita gente, né, não todos, mas passa por um período de indefinição, não sabe se aprofunda em pesquisa, se vai para a indústria, se tem uma ideia, se funda uma empresa, coisas nesse sentido. Eu comecei um pós-doc. E desse pós-doc, bom, seguindo exatamente essa trajetória de redes convolucionais, de otimização de arquiteturas de redes neurais, a gente publicou um trabalho num assunto bastante correlato ao reconhecimento facial, que é spoofing detection no contexto de biometria. Então, a gente fez um trabalho bastante extenso, né, no qual a gente avaliava como técnicas de deep learning desse tipo que a gente trabalhava, elas desempenhavam nesses problemas de tentativa de fraudar sistemas de biometria de fingerprint, de íris e de face. Para vocês terem uma noção, por exemplo, no contexto de reconhecimento facial, isso é uma tentativa de spoofing, né? A gente chama também de liveness detection, né? A pessoa tentar se passar por outra apresentando algum artefato, né, que se parece com uma face, mas que não é a dela, é de uma outra pessoa. Esse ataque, né, que a gente chama, pode ser feito de diversas maneiras. Tem desde esses mais simples, na qual a pessoa pode apresentar o rosto tentando se passar pelo Barack Obama através de um celular, mas também pode ser muito sofisticado, pode ser uma máscara 3D de super resolução, a pessoa veste a máscara, sorri, pisca, e, enfim. Ele pode ser bastante tosco, mas também pode ser bastante rebuscado. E a gente propôs uma coisa bem legal nesse trabalho, que foi fazer um mix and match aí das duas coisas, né? Treinar redes convolucionais com backpropagation, mas antes disso, tentar otimizar a arquitetura e ver como que a combinação de otimização de arquitetura para definir quantos neurônios usar, quantas camadas usar, que funções de ativação usar e assim por diante, como que uma rede treinada com backpropagation na forma clássica, ela se comportava quando também, como digamos, numa fase anterior, a arquitetura dessa rede era otimizada.
E aí tem uma série de coisas bacanas nesse trabalho. Uma delas é que, para otimizar a arquitetura, a gente usava neurônios com pesos aleatórios, né, obedecendo algumas propriedades estatísticas para que a ativação tivesse uma certa esparsividade e respondesse bem à maioria dos estímulos das imagens de entrada. Mas, enfim, a gente publicou esse trabalho, e esse trabalho foi matador. A gente teve uma certa dificuldade para ser aceito, porque revisor nunca facilita a vida, né? Mas os resultados que ele produzia eram muito animadores, né? Foi a primeira vez, desde que a gente saiba, que Deep Learning foi aplicado ao problema, e, em particular, por exemplo, para a face, né, a gente testou 2 benchmarks, um deles era de imagens impressas, um benchmark no qual a pessoa tentava atacar o sistema mostrando o rosto de uma pessoa numa imagem impressa ou na tela de um outro aparelho, e o outro benchmark de face, que é esse 3D Media aí, era um benchmark de máscaras 3D. E a gente produziu resultados melhores do que qualquer outro na literatura, nessa ocasião. Muito bem. É um trabalho que, inclusive, depois se tornou referência na área, tem centenas de citações hoje. E aí calhou, né, eu estava lá durante o pós-doc, produzindo esses resultados, e aí uma pessoa, um doido, me liga, falando: pô, Giovanni, cara, eu estou aqui explorando um conceito, tive uma ideia, estava na praia, tive uma ideia, e já testei o conceito, que é basicamente o seguinte: pagar com reconhecimento facial, né, permitir que as pessoas façam pagamentos só por ser quem elas são, elas não precisam estar com celular, não precisam estar com carteira, não precisam estar com nada. Quem está vendendo tem um aparelho, né, que é o smartphone, que é o próprio smartphone. Essa pessoa usa esse aparelho, faz a captura do rosto, processa, autenticou, cobra no cartão da pessoa. Falei: pô, que bacana, cara. Eu, desde o início, achava reconhecimento facial bacana, entre outras coisas também, porque a aplicabilidade é muito alta, né? É impossível que a gente, ao dominar uma técnica que a gente usa cotidianamente para reconhecer as pessoas, que a gente não encontre aplicação para isso. E essa me parece ser uma aplicação bem bacana mesmo. Então, a gente, em 2015, fundou a Safe, e agora eu vou contar um pouco sobre ela. Mas antes disso, de contar, em 2015 eu também paguei minha primeira fatura do Nubank, então foi um evento bastante importante, estamos juntos há 5 anos aí no Nubank. Bom, então a Safe nasceu com esse conceito, né? Aplicar tudo que eu estava fazendo na academia, transformar essas coisas todas em produto, né? E permitir com que as pessoas pagassem onde quisessem. Na ocasião, a gente pensou uma série de casos de uso, são intermináveis os casos de uso, mas, por exemplo, praia teria um apelo muito bacana, uma pessoa correndo no Ibirapuera teria um apelo muito bacana depois para tomar uma água de coco. Essas pessoas que vendem, né, esses vendedores autônomos de porta a porta, na época as guerras das maquininhas ainda estava só no começo, se já tinham começado. E a gente falou: pô, sensacional, cara. Do lado do consumidor, a gente permite com que ele pague sem nada, com mais segurança e mais conveniência. E do lado do recebedor, do comerciante, a gente permite que ele transforme o smartphone que ele já tem numa maquininha. E aí o conceito consistia basicamente desse fluxo aqui. Ih, não vai rodar o vídeo. Não dá para... Ele está programado para... Não dá para clicar aí, né? Dá para clicar em cima do quadradinho ali? Ah, está lá em cima. Não, mas é basicamente um vídeo que mostra esse fluxo, tá? Que a pessoa chega para comprar um café, chega lá, pede o café, a pessoa serve o café e, na hora de pagar, quem está vendendo o café tira o celular do bolso, coloca ali o valor a ser recebido e o consumidor vai... tira uma foto do próprio rosto, mais um código de segurança e tem o pagamento aprovado. Bom, quais eram as nossas propostas de valor, então, com essa startup, né? Bom, a gente precisaria construir... Está desformatado aqui, mas vamos lá. A gente precisaria construir uma solução que fosse rápida, né? Ou seja, ela precisa ser tão ou mais rápida que um pagamento convencional, do contrário, as pessoas não usariam. A gente precisa construir uma solução que seja
tão ou mais segura do que uma transação por cartão de crédito ou débito convencional. A gente precisa de uma solução que opere em qualquer aparelho, não pode ser só aparelho high-end, tem que processar em qualquer aparelho, e tem que ser uma experiência de autenticação simples, porque se for complicada, ninguém vai usar. Bom, do ponto de vista de pipeline de processamento da transação, basicamente a gente tem esse diagrama de blocos, onde a entrada é alguma informação de autenticação, no caso a gente está falando do rosto, mas ainda assim a entrada pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. E a gente tem esses dois motores de IA, que são basicamente duas grandes, no nosso caso, duas grandes redes neurais. Uma delas faz a comparação da identidade da pessoa e a outra faz essa detecção da prova de vida. Diz, olha, a pessoa está viva na frente da câmera ou não, essa pessoa está tentando fraudar o sistema. Ao obter um resultado positivo desses dois módulos, então a gente tem o OK dessa parte de inteligência artificial para depois processar o pagamento no processador em questão, né? E aí a gente passou para uma próxima fase, que era modelar isso daí em produto, né? Bom, algumas dúvidas, né? Partindo do objetivo que a gente precisa de rapidez, segurança e quer alcançar o maior número de canais e dispositivos e arquiteturas diferentes, como que a gente vai implementar isso na prática? A gente vai colocar essas redes neurais para serem processadas aonde? No smartphone do cliente, a gente vai colocá-las num servidor e disponibilizar o consumo delas através de uma API, a gente vai fazer alguma coisa híbrida que faça um processamento local, intermediário, e que depois submeta alguma coisa intermediária para o servidor servidor acabar a tarefa lá. O que a gente vai fazer? Outra coisa, do ponto de vista de experiência do usuário, né? O que a gente vai fazer para provar que a pessoa está viva na frente da câmera? A gente vai pedir para a pessoa dar uma piscada? A gente vai pedir para a pessoa sorrir, ficar olhando dos lados? Ou a gente vai adotar uma abordagem passiva, né? Tentar se virar com o que tem, né? E, nesse sentido, permitir com que a experiência do usuário seja tão boa quanto tirar uma selfie e resolver isso do ponto de vista de IA, de tecnologia, né? Certamente, se a gente adotasse uma abordagem ativa, pedindo para a pessoa piscar, sorrir e tal, do ponto de vista de machine learning seria talvez mais fácil, mas a experiência é um pouco prejudicada, né? Além disso, na análise do Leibniz, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar uma imagem, a gente vai analisar uma sequência de imagens, um vídeo, né? Vai fazer uma análise dinâmica, fazer uma análise estática, vai fazer uma análise híbrida. O que a gente vai fazer? Tudo isso a gente levou em consideração na hora de pensar como a gente ia arquitetar a solução, e a gente acabou, né? Obviamente não foi numa sequência linear, teve idas e vindas, e grande parte das decisões elas estão entremeadas, embora aqui apareçam em sequências. Mas a gente acabou optando por fazer uma arquitetura que fosse baseada em servidor, porque de qualquer maneira a pessoa ia ter que processar o pagamento de qualquer maneira no servidor, ou seja, a conectividade é um requisito para a operação de um sistema como esse. A gente pensou, desde o início, que se a experiência não fosse boa, a gente não teria qualquer apelo, então partimos para a experiência do usuário passiva, e a gente, pensando, né, na questão da capilaridade, a gente adotou essa análise estática, análise, inclusive, que tinha muita semelhança ao que a gente fazia naquele paper, que depois se tornou referência no assunto. E por que a gente pensou na análise estática? Porque o tráfego de informação é muito menor entre o smartphone e o servidor, e dessa maneira a gente conseguia, inclusive, autenticar um pagamento em 2, 3 segundos, né, contando, inclusive, com o processamento do processador e autenticação no processador de pagamento. Essas foram as decisões que a gente tomou desde o início. E aí, uma outra rodada de indefinições, né? Vamos usar Deep Learning? Nesse ponto, já é meio óbvio, né? É o que eu sabia fazer. Que framework usar? Né? Isso era 2015. Né? PyTorch, por exemplo, não existia. TensorFlow, não sei se já existia. Mas uma que eu gostava bastante era a CAF. Né? A CAF era bem legal porque ela tinha uma implementação quase espelho entre o que estava em GPU, que é necessário, né, entre o que era programado em CUDA, que é pré-requisito para fazer treinamento dessas redes,
e o que era depois implementado em C++, que, digamos, era o ideal para a gente processar depois em produção, né? Porque para processar em GPU depois em produção é um pouco complicado. E aí, por exemplo, o framework a gente adotou a CAF, embora hoje a gente já tenha analisado uma série de outras e tem propostas bastante interessantes aí na comunidade. Outras considerações que a gente fez, né? O que a gente vai... assim, a gente tinha uma série de alternativas com relação a que arquiteturas usar, né? A gente poderia usar uma arquitetura que, sei lá, para fazer um forward numa rede daquela, levaria alguns segundos, né? Outras arquiteturas com uma precisão um pouco menor nos permitiam fazer o processamento mais rápido. Então, sempre a gente bateu muito em cima de trade-offs, de eficiência, eficácia, bateu muito também no sentido de como expor esses serviços, né? O que o pessoal estava fazendo por aí afora, que sistema operacional usar em servidor, bancos de dados, todas essas coisas aí. Bom, retomando o paper de referência que a gente fez em Liveness Detection, a gente estava bastante tranquilos, né? Falou, pô, a gente tem estado da arte em pesquisa aqui no que a gente está se propondo a fazer com IA, com certeza esse produto vai funcionar. E aí eu pergunto para vocês acham que funcionou? Não funcionou. Não funcionou. O Liveness, ele não detectava o que a gente queria, né? A gente tinha o estado da arte em 2 benchmarks super relevantes da comunidade científica e ele não funcionou. E isso, para mim, de certa maneira, foi uma surpresa, né? Porque eu estava crente que aquilo ia generalizar para os casos da vida real. E o fato é que essas técnicas, né, e os dados que a gente tinha coletado para semelhantes aos benchmarks que a gente tinha usado na academia, não refletiam o problema de fato. E aí, aqui eu também destaco uma das coisas que eu vi aí ao longo dos tempos, sobre os pilares de um bom projeto de IA, né? O que aconteceu na ocasião é que a gente não tinha dados representativos, né, do problema. Embora a gente achasse que tivesse, quando a gente fala em liveness detection ou tentativa de fraude, com que protocolo você faz a coleta de uma base como essa, né? Você vai no laboratório, você imprime meia dúzia de faces num papel e depois fica mostrando elas para a câmera. Com que padrão, né? Qual vai ser o comportamento do fraudador? É muito complicado, né? Então, assim, a gente se deparou com a falta de um dos pilares para um bom projeto de IA. Faltava dados, né? A gente sabia como mexer, como lidar com aquelas coisas todas, com rede convolucional, com otimização de arquitetura. A gente tinha poder computacional, tinha algumas GPUs para treiná-las, que eram suficientes, mas não tinha dados. E só depois, com muito esforço, é que a gente aprendeu a como coletar esses dados, de maneira que eles fossem representativos do problema que a gente queria endereçar. E, passado algum tempo, a gente conseguiu propor um método, uma determinada arquitetura, um determinado jeito de treinar essa arquitetura, que, a partir de então, começou a generalizar para novos exemplos. Então, a gente aprende um padrão de ataque, e se alguém ataca de maneira semelhante, a gente detecta. Pô, o fraudador lá teve uma ideia genial, conseguiu passar. Tudo bem, vamos replicar esse negócio, exatamente como ele fez, a gente adiciona esses exemplos ao treinamento, faz um treinamento incremental, o que quer que seja, e generaliza. E desde então a gente tem experimentado assim, uma evolução constante dessa técnica de liveness, porque agora a gente tem um dos pilares que faltava para um bom projeto de IA. E uma outra coisa que nos permitiu fazer isso, né, essa, digamos, pirâmide invertida, eu que pensei, e estou aberto a críticas e sugestões, mas eu vejo hoje, no mercado, de uma forma geral, 5 níveis de um stack de IA, né? Você tem lá a pesquisa básica, que pode ser pesquisa teórica, aplicada, o que quer que seja, mas são pesquisas onde a pessoa vai lá, trabalha com funções objetivo, trabalha com
novas formas de regularizar o treinamento, trabalha com novos operadores, com arquiteturas diferentes, aí faz redes residuais, faz uma série de coisas. Tá? Depois disso, né, você está nesse nível mais baixo aqui. Né? Depois disso, você tem o processo de transformação dessas coisas, tirar essas coisas dos scripts lá que se faz, assim, engenharia de software passa longe de pesquisa de machine learning, pelo menos na experiência que eu tive, mas você tem todo um trabalho de transformar essa pesquisa em produto, né, que é o trabalho de desenvolvimento. Então, foi por esse processo que a gente passou, quando a gente conseguiu, pela primeira vez, expor as nossas redes neurais em uma API REST, por exemplo, na qual você submetia uma imagem e ganhava uma resposta ali. É o fulano está vivo. Ou fulano está tentando atacar o sistema. E então a gente alcançou essa faixa branca aí, né? A gente saiu da pesquisa, desenvolveu o produto e alcançou, digamos assim, desenvolveu o produto, chegou num produto, digamos assim, que serve de base por uma série de casos de uso. Além desse nível em branco, a gente já também tinha um roadmap, né, do que a gente queria fazer com essa tecnologia. A gente não queria parar nesse nível de oferecer a tecnologia para ser consumida em API. A gente queria criar um aplicativo, criar uma aplicação que consome essa API e que entrega um produto de pagamento mobile baseado em reconhecimento facial. Ou seja, a gente queria explorar essa stack inteira de IA, né, desde a pesquisa básica, transformar essa pesquisa em produto, que é esse nível banco, depois retransformar isso daí em um produto que chega ao usuário final. Porque até essa faixa em branco a gente está falando de aplicações B2B, né? A gente vendendo tecnologia para outros. E a gente só conseguiu, digamos, sair desse deadlock que a gente se encontrou com o nosso problema do liveness, porque a gente estava aqui, nesse nível de baixo. Sabia mexer na arquitetura, na função objetivo, sabia exatamente como as coisas estavam se comportando. Muito bem. Bom, e aí a gente chegou numa tecnologia de autenticação, né? Tinha lá os dois módulos de reconhecimento, liveness detection, e por ter tomado aquelas decisões a respeito de onde colocar a arquitetura, a respeito do que trafegar entre o celular e o servidor, de maneira que a autenticação fosse rápida o suficiente e tal, o nosso produto acabou tendo certas características muito interessantes, como, por exemplo, tamanho de SDK para você embutir num aplicativo de um cliente é um problema sério, né? Tem uma série de grandes empresas aí que tem um aplicativo que já tem 80 megas, aí você fala, pô, o meu SDK tem uma rede neural embutida que faz detecção de tracking de olhar, né? Ele detecta para onde a pessoa está olhando e ele mede assim a prova de vida. Esse SDK, sei lá, por ter uma rede neural embutida e tal, tem 40 megas. A empresa não quer, né? Além do que você não consegue fazer isso rodar num Android de baixo custo. Então, aquela decisão de ter concentrado tudo no servidor nos permitiu, por exemplo, ter um SDK com tamanho mínimo, assim, de coisa muito pequena mesmo. Também nos permitiu, por exemplo, colocar essa tecnologia para rodar, de repente, em webcam, né, num browser, para rodar em qualquer dispositivo de captura que seja, por menor que seja o poder de processamento desse dispositivo, porque, na verdade, ele só tem que fazer a captura. A gente conseguiu assim, atingir aqueles objetivos que a gente tinha de proporcionar uma solução que fosse rápida, não comprometendo a segurança, e também fosse bastante simples de ser integrada e simples, inclusive, de ser autenticada pelo usuário final. Acho que aqui não vai rodar também, mas é um videozinho com processo de captura. Bom, o tempo médio de autenticação que a gente conseguiu com esse processo, tudo isso suportado pela tecnologia de liveness, que a gente teve que rever depois de ter tomado um tombo, achando que sabia resolver o problema, né? E a gente assumiu alguns pressupostos que nos permitiu chegar nesse ponto aqui. A gente, por exemplo, tem um processo de autenticação que, por ser passivo e tudo mais, demora em torno de 2,5 segundos, quando muitas outras empresas que pedem piscada, pedem sorriso e tudo mais, e resolvem o problema de uma forma, uma técnica clássica, né, feita à mão, não conseguem, né, entregar na mesma velocidade. Embora a gente
estivesse com essa tecnologia, e ainda pensando nesse produto de pagamentos, a gente encontrou ao longo do caminho, então de 2015 para cá, uma série de barreiras, né? Entre elas, a barreira do próprio mercado, né? Você imagina uma empresa propondo um conceito que pressupõe uma mudança de hábito, né? Que é um hábito cotidiano. Quantos pagamentos a gente faz por dia com cartão? Em 2015, provavelmente era muito menor que hoje, mas a gente faz muitos, né? É um hábito cotidiano. E a gente pressupunha uma experiência radicalmente diferente. A gente pressupunha também um produto que mexia num mercado que, na maioria dos países, é bastante concentrado, né? A gente queria, por exemplo, deixar de vender maquininhas de cartão, né? Que é a principal fonte de receita, era, na ocasião, aluguel, venda de maquininhas, principal fonte de receita de uma série de empresas que teriam que ser nossas parceiras para fazer isso funcionar. A gente também teve a barreira da captação de funding para criar esse hábito, né? A gente precisa, para você mudar um hábito, vocês sabem muito bem disso, né? O Nubank é precursor no conceito de banco digital. É muito difícil mudar o hábito, né? E leva um caminhão de dinheiro para isso. Então, além das barreiras de mercado, a gente também teve dificuldades em captação de funding, embora a gente tivesse um conceito no qual a gente sempre acreditou e a gente tivesse tecnologia para isso. Bom, o que a gente faz, né? Está difícil colocar esse produto no mercado. Vamos fazer o seguinte: a gente tem a tecnologia, a gente tem o conceito, vamos patentear isso aí. Vamos patentear isso aí e a gente depois coloca isso como white label para quem quiser, quando o momento disso chegar, se não for a gente mesmo que vai explorar esse conceito. E foi isso que a gente fez, a gente patenteou isso em alguns países, com os quais a gente tem uma relação mais próxima. E aí a gente deu um step back, né? Já que a gente não conseguiu, digamos assim, percorrer essa stack inteira, desde a pesquisa até o produto final, o consumidor final, vamos parar aqui no meio. Ó. Vamos servir pagamento por reconhecimento facial as a service, white label. Quem quiser usa, a gente tem tecnologia, a gente tem patente para explorar esse conceito. Foi isso que, embora ainda hoje, acreditando muito no conceito, a gente hoje se posiciona dessa maneira, não é? E ao longo do caminho a gente foi tendo uma série de aprendizados, dentre eles a gente foi se deparando com uma série de demandas, por exemplo, do Departamento de Trânsito de Madrid, que queria autenticar passageiros com reconhecimento facial para corridas de ônibus, né? Isso é um piloto que a gente tem rodando em Madrid e que faz ali, é um pagamento da passagem, não é exatamente no smartphone do vendedor, é um tablet ali que está acoplado ao ônibus, mas é uma tecnologia que foi pensada, desenhada para autenticar em poucos segundos e segura o suficiente para isso. Esse foi um caso que a gente se deparou ao longo do caminho que a gente se aproveitou. A gente, por exemplo, também teve uma demanda de fechaduras eletrônicas, né? Portas que abrem com reconhecimento facial. E aí é uma demanda um pouco diferente, porque é uma arquitetura que parte dela tem que estar embarcada na fechadura, então você tem que rever suas redes neurais e coisas nesse sentido, mas também foram oportunidades que a gente foi coletando ao longo do caminho. E assim, desde 2016, o Jack Ma, lá do Alibaba, ele aposta no mesmo conceito que a gente. Só que só mais recentemente, que é o conceito Smile to Pay, de pagar com o rosto sem nada, né, no mundo físico. E mais recentemente, ele colocou isso em produção para rodar com uma nova onda dos pagamentos depois do QR Code, para se diferenciar do WeChat, que é o maior concorrente dele. E ele está investindo um caminhão de dinheiro nisso. Ele está investindo assim, quase $500 bilhão de dólares nesse conceito. E isso tem nos ajudado muito, porque popularizando o conceito, é uma coisa que a gente apostava e que levou muito tempo para as outras pessoas começarem a apostar junto com a gente. E a China, de certa maneira, está nos ajudando bastante com isso, porque lá eles têm rodando, já roda numa escala significativa.
E a gente, então, com parceiros, processadores de pagamento, que há muito tempo testavam um conceito, mas estavam um pouco, digamos, receosos de colocar na prática, eles deram o passo adiante. Falou, então vamos, né? Vamos, está funcionando na China, vamos fazer fora. E a gente começou, inclusive, a processar pagamento, depois de anos apostando no conceito, preparados para isso, a gente começou, por exemplo, a processar pagamentos no supermercado na Colômbia, que é o primeiro, digamos, até onde a gente sabe, que está fazendo isso fora da China. Bom, e a tecnologia, obviamente, não parou de evoluir, né? É um mercado super competitivo. Bom, obviamente, naquele slide lá das barreiras, tem todas as perguntinhas, como, por exemplo, pô, mas e a Apple Pay? Não vai te matar? E a Google Pay? Não vai te matar? E a Samsung Pay? Não... É diferente, né? O produto é diferente, a experiência é diferente. A gente quer que a pessoa pague sem nada, do mesmo jeito que as pessoas pagavam, por exemplo, na vendinha na cidade do interior, onde o comerciante conhecia ela. Marca aí. É isso que a gente quer. Só que com um processamento altamente seguro e obviamente, sem fiado, né? sem conceder crédito. Mas a tecnologia nunca deixou de evoluir. De novo, lá se posicionando na IA de base. A gente, em 2019, por exemplo, participou de uma avaliação que é feita mundialmente por uma agência governamental dos Estados Unidos da nossa tecnologia. A gente ficou super bem posicionado, foi em abril do ano passado, e está ali entre os melhores do mundo, tem ali Big Techs, tem ali unicórnios chinesas, tem de tudo, e a gente conseguiu se manter relevante nesse contexto, por ser uma empresa que faz IA de base. E mais recentemente a gente também se deparou com a necessidade de se posicionar com relação a essa avalanche de informações ruins a respeito de reconhecimento facial. A gente nunca quis afetar ou invadir a privacidade de ninguém, né? A gente sempre pensou na tecnologia, concebeu ela, a arquitetura dela, tudo, para fazer uma autenticação consentida, na qual a pessoa sabe que está sendo autenticada, ela quer usar aquilo porque aquilo é conveniente e seguro para ela. Então, de uns tempos para cá, a gente tem se posicionado na maneira de que a gente não vende a tecnologia, não oferece ela se a experiência de uso for alguma coisa, por exemplo, de vigilância não consentida, na qual eu queira fazer qualquer uso que possa invadir a privacidade. Como mensagens finais, então, dessa jornada, né, eu queria deixar aqui alguns pontos. Uma delas é aquilo que eu comentei, né? Se você está ali interessado, tem ali, a gente vai fazendo a revisão bibliográfica, a gente vai criando heróis na nossa cabeça, né? Pô, o cara ali é de outro mundo, já fez coisas tão relevantes, eu gostaria tanto de trabalhar com ele e tal. Não tenham receio de bolar uma proposta de trabalho e, por algum caminho, chegar nessa pessoa. Muito provavelmente ela te recebe. Funding é outra coisa, se você tiver, ajuda, né? Mas ela te recebe. Se você quer se diferenciar, você precisa fazer em IA, né? Obviamente, você pode ter uma ideia, uma startup, aí você vai lá, sei lá, no Amazon Recognition, vai lá no Google API e usa os modelos, as coisas que eles oferecem ali, pensa num caso de uso bastante legal e se diferencia com isso, cria uma base de usuários expressiva, cria uma jornada, uma experiência de uso arrasadora e se diferencia com isso. Mas se você consegue, além disso, fazer uma IA que é uma barreira de entrada, né, que não é acessível na Google Cloud, você vai ter uma certa diferenciação. Então, eu sinto falta de startups fazendo IA de base. Muita startup, embora se posicione como de IA, e realmente está ali naqueles últimos 2 níveis, né, que pega um produto de IA, integra, pensa num caso de uso, massifica isso, tem o maior louvor nisso tudo. Mas, ao descer um pouco o nível e criar suas próprias coisas, né, você tem uma barreira de entrada superior. Bom, um aprendizado que a gente sentiu na pele é a questão dos dados. Eles precisam ser representativos do problema e nem sempre é trivial coletá-los, né? Nem sempre a academia coleta dados relevantes. Às vezes a academia acha que está modelando um problema que, na verdade, é sintético, não se aplica à vida real. Eventualmente tem valor esse trabalho,
mas não acha que você vai pegar aquilo e transportar para a vida real e funcionar. Nem sempre é assim. Uma das coisas que a gente fez foi sempre mirar na experiência do usuário e se virar com a tecnologia para alcançá-la, né? Do contrário, não faz sentido, né? Então, esse também é uma dica, mira na experiência do usuário, e se não tem tecnologia para isso, não dá para colocar no mercado. Espera, trabalha e tenta alcançar. A experiência do usuário é imprescindível, e a gente sente isso hoje na prática, a diferença que isso faz. E ouça o mercado constantemente, né? Não fica dando murro em ponto de faca, está difícil funding, está difícil parcerias, pivota, tenta explorar outros casos de uso, faz um setback, como a gente fez, né? Em vez de ir lá oferecer um aplicativo final, vira um B2B, enfim, ajuda os seus parceiros a eles chegarem na última milha. Se você pudesse manter vivo, né? Porque nem sempre é possível no mundo de startups. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Parabéns pela apresentação aí. Quase certeza que eu fiz o seu curso lá na Unicamp em 2013. É mesmo? Vamos lá, que a gente teve bastante pergunta aqui, choveu pergunta, e o tempo está curto. Vamos tentar maximizar a polêmica aqui, né? Primeiro, gêmeos. Como se resolve? Problema sério. Os gêmeos a gente tenta fazer da seguinte maneira, fator adicional de autenticação, né? Então, porque é realmente uma deficiência dos algoritmos de reconhecimento facial. A Apple, quando foi apresentar o Face ID, inclusive, fez esse disclosure, né? A gente sempre chega no nosso cliente e fala, olha, a gente te aconselha, nos termos de uso desse serviço, colocar uma cláusula que, se a pessoa for gêmea, ela tem que dizer que é gêmea no processo de onboarding e ela tem que cadastrar uma senha. Ela tem que, enfim, usar um segundo fator de autenticação. E aí, quando essa pessoa está consumindo o serviço, se for ali uma autenticação 1 para 1, na qual a gente já sabe que precisa comparar com uma pessoa gêmea, a gente pede esse segundo fator de autenticação. Ou se for uma busca 1 para N, na qual a gente tem que percorrer uma base com milhares ou milhões de pessoas, e coincide da primeira pessoa mais parecida com ela ser uma pessoa que respondeu como gêmea, a gente também pede um fator de autenticação inicial, adicional. Se a pessoa ela compartilha esse fator de autenticação, que pode ser, por exemplo, uma senha, né, um PIN number, aí ela está ferindo os termos de uso do serviço, né? E gêmeos é basicamente assim que a gente trata. Boa. Mais um aqui que o pessoal fez bastante pergunta interessante. O algoritmo conseguiria detectar a diferença entre uma pessoa viva e uma morta? Entre parênteses, fraudes em velório. Olha, ele consegue detectar, do jeito que a gente modelou ele, a gente pensa bastante numa experiência na qual a pessoa ela tem autonomia para se posicionar o rosto, posicionar o aparelho. E, na maioria das vezes, se você bate uma foto numa perspectiva muito diferente disso, ele vai detectar anomalia, não necessariamente que a pessoa está viva, mas que aquela foto está fora de conformidade. A gente tem um fluxo, por exemplo, no qual a gente pede mais de uma imagem. E, nesse sentido, a gente consegue diferir se a pessoa está com o olho aberto e fechado, e se ela tiver, por exemplo, com o olho fechado nas duas ocasiões, a gente pode, enfim, acender um red flag ali. Liveness Detection, embora o nome tenha, embora o conceito tenha o nome liveness, né, que é a detecção de vida, ele está muito mais preocupado em detectar fraudadores do que detectar se a pessoa está pulsando ali na frente da câmera, né? Mas a gente consegue, inclusive, detectar casos como esse, sim. Você assistiu aquele Um Morto Muito Louco, né? Acho que esse caso sim. Esse é bom, é verdade. Como o algoritmo lida com as mudanças que podem ocorrer com a própria face da pessoa? Acidente, perda ou ganho de peso? Bom, a gente tem alguns exercícios que a gente fez com entidades governamentais, que inclusive consistia de comparar a foto da CNH com uma selfie da pessoa. E, nesse contexto, por exemplo, muitas vezes existe uma diferença de anos ali entre o registro da foto da CNH e o registro da pessoa naquela ocasião.
as técnicas de reconhecimento facial hoje em dia são maduras o suficiente para fazer uma compensação de um certo, digamos assim, intervalo de anos com relação aos efeitos de envelhecimento. Uma das coisas que é possível fazer, e aí a gente costuma modelar junto com os clientes, é que, por exemplo, imagina que a gente está falando de pagamento, né? Ninguém paga a conta do outro sem reclamar, concorda? Se a pessoa, ali, com esse serviço, autentica os pagamentos com o rosto dela, e depois, sei lá, de 120 dias, não questiona um determinado pagamento, existe uma alta probabilidade da pessoa ser ela mesma, né? Porque ela aceitou pagar por aquilo. Do contrário, ela ia contestar. Então, a gente pode usar heurísticas como essa para fazer retroalimentação e manter a base sempre atualizada, né? A gente, questão de envelhecimento, segue nessa linha, além de contar com tecnologias que conseguem compensar uma diferença expressiva de anos aí, na questão do envelhecimento propriamente dito, né? Você falou da China aí, tem duas perguntas aqui sobre privacidade. Vocês já tiveram essa preocupação com privacidade, como ela impacta a pesquisa e como vocês veem a LGPD que vai entrar em vigor esse ano? Sobre privacidade, todo mundo pergunta, especialmente sobre LGPD. A gente, quando fundou a empresa, morava na Europa, a empresa, inclusive, é de lá, embora tenha subsidiária aqui no Brasil. E lá, inclusive, digamos, tem a GDPR, que é considerada uma das referências para LGPD, né? Que é basicamente a mesma coisa. Bom, a gente, assim, o nosso posicionamento é o seguinte: primeira coisa, tratar o consumidor com respeito, é um pressuposto da LGPD. Você tem que dizer exatamente o que você está fazendo com os dados que você está coletando dele, né? De uma forma mais explícita possível, né? Então, nesse sentido, a gente ajuda, como hoje a gente está posicionado como white label, B2B, a gente ajuda os nossos consumidores, implementando essa tecnologia, a escreverem os termos de uso, do consentimento, e diz exatamente o que a gente faz com aquelas imagens, onde a gente armazena. Na Europa, a gente armazena na Europa, no Brasil, a gente armazena no Brasil. Requisitos da LGPD, né? Ser claro, armazenar localmente, e o direito de esquecimento, né? Então, a gente também garante, por força de contrato, inclusive, uma vez que a pessoa pede para ser esquecida, apagada, a gente vai fisicamente e apaga absolutamente tudo dela, né? A gente dá esse suporte aí para os nossos clientes que interfaceiam, de fato, com o consumidor final, né? Duas perguntas aqui sobre vieses, né? O modelo tem muita diferença de acurácia em reconhecer rostos de diferentes idades, gêneros e raças. E a outra, quais os perigos de vieses de natureza racial ou de gênero na sua área de aplicação? Que cuidados você toma para evitar esses perigos? Como o Henrique comentou, o viés ele faz parte do processo de coleta da sua base, né, na qual você vai treinar o seu modelo. A gente se preocupou, né, na verdade, até esqueci de mencionar uma coisa relevante em reconhecimento facial. O reconhecimento facial, além, obviamente, do Deep Learning ter causado uma revolução em reconhecimento facial, outra coisa que causou uma revolução em reconhecimento facial foi quando um grupo de pesquisa americano propôs o uso de uma base de dados coletada a partir de fotos de celebridades da internet, né? E chamaram essa base de Labeled Faces in the Wild, LFW, depois passou a ser conhecida, uma referência. Hoje já está em desuso, porque todo mundo já tem 99, alguma coisa nela e está saturada do ponto de vista de avaliar os algoritmos mais importantes. Mas o processo de obtenção de imagens de uma forma selvagem, sem qualquer controle, foi o que causou, junto com o advento do Deep Learning, uma revolução em reconhecimento facial. Esse problema, né, ter uma base de dados representativa, como eu comentei aqui no caso do Liveness, é essencial. E esse grupo, ao propor essa metodologia de fazer coleta de imagens de celebridades para treinar redes neurais, abriu o caminho para uma série de outras empresas, inclusive, usarem a mesma abordagem. Na amostragem, na coleta de imagens que a gente faz na internet, seguindo o mesmo racional, né, imagens de celebridades e tal, a gente se preocupa em amostrar diferentes etnias. A gente se preocupa, inclusive, em amostrar asiáticos, em amostrar
pessoas de cor e tudo mais, né? A gente procura ter uma representatividade boa, e uma prova de que o que a gente está fazendo está, de certa maneira, funcionando, é que o NIST, essa instituição de pesquisa norte-americana, fez uma nova compilação dos resultados do último relatório dela, e ela faz uma plotagem de acurácia do sistema em função do país de nascença da pessoa, né? Então, o sistema ideal ele se comporta com a mesma precisão, teoricamente uma boa precisão, ao longo de todas essas origens, né? O nosso, inclusive, performou, obviamente, você tem algumas oscilações, mas ele performou consistentemente bem, por exemplo, considerando pessoas nascidas na Nigéria, considerando pessoas nascidas na China, considerando pessoas nascidas na Índia, considerando vários diferentes países que sugerem aparências bastante distintas, né? Curiosamente, alguns algoritmos chineses, eles assim obtiveram uma precisão absurda com asiáticos, mas quando colocaram para avaliar exclusivamente pessoas de outras etnias, algumas etnias em específico, eles eram péssimos, né? E foi um resultado bastante interessante. Teve uma série de veículos na imprensa aí que propagaram essa informação nas últimas semanas aí. Mas a questão das etnias, o viés, seja de raça, seja de gênero, é o processo de coleta do banco de dados, da base de dados. Como você avalia a diferença dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas universidades brasileiras e as estrangeiras? Olha, eu vejo que a gente tem alguns grupos muito relevantes produzindo IA expressiva, né? IA de base, em pé de igualdade com os melhores grupos internacionais. Eu vejo que nesses centros de excelência, essas ilhas de excelência que a gente tem no Brasil, inclusive, é preciso mais gente, né, mais funding, mais tempo para o pesquisador, que tem que conciliar, além da atividade de pesquisa, o ensino e todas as atividades burocráticas, falta tempo para eles. Eles fazem o possível, né, o que é possível, mas tanto na experiência que eu tive na Alemanha quanto na experiência nos Estados Unidos, as pessoas, os pesquisadores, eles tinham muito mais tempo para pesquisar. Hoje é muito comum você ter um professor universitário com, sei lá, 20 alunos, né, entre mestrado e doutorado, e o cara não faz absolutamente nada do ponto de vista de pesquisa. Ele fica ali só gerenciando pessoas, e são os pós-docs deles que tocam os experimentos, essas coisas todas. Isso foi uma diferença que eu experimentei lá fora. Eu tive contato direto com os principais investigadores, os chefes de laboratório de pesquisa. Eles eram muito mais livres para de fato, pesquisar. E eu acho que, eu não digo em número de centros de pesquisa, mas eu acho que se a gente pudesse rever essa questão de ter mais funding para isso, né, engajar, facilitar a vida, inclusive, das empresas para financiar pesquisas, bolsas e tudo mais, e desburocratizar a vida do pesquisador, que é uma série de outras coisas ao mesmo tempo, a gente consegue novos níveis de qualidade em nossa produção científica.